Alô você, alô meu irmão, alô minha irmã, como vamos? Tudo na doce paz de Cristo? Tudo sob controle daquele que tudo controla? Então, as coisas estão nas mãos de quem devem estar. Estamos passando, não é? Tudo é passageiro, então estamos passando também. Daqui a pouco, passado. Mas continuemos espertos. Não dê sopa. Não. Continue se cuidando. Preserve-se, preserve os seus e facilite, facilite o trabalho de Deus. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a penúltima lição da nossa revista EBD Betel Adultos. Os benefícios da provação na vida do discípulo de Cristo. Primeiro arrazoando é para, mais uma vez, deixarmos aqui bem claras as diferenças entre tentação e provação. Nos textos de referência desta lição, a escolha da tradução não foi a melhor. Porque, veja, o que temos aqui na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Olhe a tradução que temos aqui. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Nesta tradução, eles colocam em mesmo pé de igualdade, como se fossem sinônimos, tentação e provação, mas não são sinônimos. Tentação é uma coisa, provação é outra. A melhor tradução aqui é bem-aventurado o varão que sofre a provação e, quando for aprovado, e não quando for provado, receberá a coroa da vida. Tentação é sempre para a destruição. Tentação é para roubar, é para matar e para destruir a pessoa. Tentação é para desviar a pessoa do caminho do bem. Tentação é para fazer com que a pessoa desagrade a Deus. Tentação é para fazer com que a pessoa dê lugar ao diabo. Por isso que quem tenta é o diabo. O diabo é que tenta. Deus não tenta ninguém. Deus prova. Porque a provação é para dar à pessoa uma oportunidade de crescer. A provação é para dar à pessoa a oportunidade de evoluir, de avançar. A provação é para fazer com que a pessoa alcance estágios maiores de relacionamento com Deus. A provação é para o bem da pessoa. De modo que, se a pessoa for reprovada, ela não está desqualificada diante de Deus. Ela perdeu uma oportunidade de avançar. Mas ela não foi condenada, não deu lugar ao diabo. Não, ela só foi reprovada naquela prova. Por isso que ao longo da Bíblia nós temos Deus provando seus servos, para que seus servos avancem. Alguns não avançam, como Saul. Saul foi provado e foi reprovado em todas as provas. Ele foi reprovado, por isso ele deixou de ser o rei e veio outro para o lugar dele. Da mesma forma, hoje eu. Se eu sou reprovado em provas que Deus me dá, eu sou reprovado. Outro vem para fazer o que Deus queria que eu fizesse se eu fosse aprovado. Mas eu não perco a minha salvação, eu não perco
o meu direito de vida eterna, o meu nome não é apagado do livro da vida, não. Eu só não fui aprovado. Agora, tentação é para apagar o nome da pessoa do livro da vida, é para entristecer o Espírito Santo, é para desonrar a Deus, é para que o diabo seja engrandecido. Por isso que Deus não tenta ninguém. Deus prova. Nosso segundo arrazoando é para falarmos uma coisa que é óbvia, mas que muitas vezes não parece ser tão óbvia, que é o quê? Nossa fé deve ser provada. Deve ser provada. A fé existe para ser provada. Ah, não, eu pensei que fé era só para nós alcançarmos os favores de Deus, era só para nós nos aproximarmos de Deus, era só para nós termos, através do uso dela, acesso a Deus e a todos os seus benefícios. Ah, eu pensava que a fé era só para a gente gozar do direito de entrar no céu pelas portas. A fé, eu pensei que era só para nos dar vitórias, para nos levar de conquista em conquista. Ah, é para isso também, mas não só. Porque nós só vamos alcançar tudo isso aí que eu mencionei se nós formos aprovados. Porque as circunstâncias da vida servem para provarem a nossa fé. E as principais circunstâncias da vida em que a nossa fé é provada é quando nós estamos sofrendo. Ninguém gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer? Nós viemos a este mundo para sermos felizes. O pecado entrou no mundo e com ele trouxe o sofrimento. E aí as coisas ficaram muito complicadas para nós. Agora, Deus usa o sofrimento, as dificuldades da vida, a que chamamos de provas, para provar a nossa fé. Se nós realmente cremos em Cristo como Senhor e Salvador, ou se estamos só jogando com isso, porque isso de alguma forma nos beneficia. Se nós realmente temos a Deus como nossa maior herança, ou se estamos só brincando com isso, porque isso nos dá status. Por isso que é preciso passarmos por provas, porque é nas provas que Deus vê o nosso interior. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Quando está tudo ok, está tudo ok. Agora, nas dificuldades, nós vamos nos revelar. Por isso que o sábio Salomão pediu a Deus duas coisas. Primeira, Senhor, não permita que eu tenha demais. Porque se eu tiver demais, eu vou me esquecer de ti. Segunda coisa, não permita, Senhor, que eu tenha de menos. Porque tendo de menos, eu vou blasfemar contra ti. São os extremos. De mais e de menos. De mais nos esquecemos de Deus. De menos blasfemamos contra Deus. É quando estamos passando por situações de menos que nós revelamos quem somos mesmo e se realmente cremos em Deus ou se estamos apenas brincando de crer nele, enganando-nos a nós mesmos e enganando quem nos vê. Estamos tirando proveito disto ou aquilo realmente é verdade na nossa vida. No nosso terceiro razoando,
eu quero fazer 2 comentários. O primeiro, olha o título da lição: Os benefícios da aprovação na vida do discípulo de Cristo. Como que eu tenho um título desse e eu pego como exemplo Jó? Jó é discípulo de Cristo? Ele era contemporâneo de Cristo? Ele veio depois de Cristo? Jó está muitos anos antes de Cristo. Muitos anos. E por que foi pego Jó aqui como exemplo de provação para o discípulo de Cristo? Porque todos os heróis do Antigo Testamento viveram e morreram na esperança da vinda do Messias, de Cristo. E Jó, mais do que todos eles, profetizou que o Cristo viria. Eu creio que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha aí, Jó era um discípulo de Cristo. Ainda que crendo na sombra, o cordeiro que era imolado. Ele não imolava cordeiro para si e para seus filhos? Fé em Cristo, no Messias que viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O segundo comentário é para falarmos aqui sobre proporções de provações. Pequena, média e grande. Você sabe que esse negócio de pequena, média e grande provação depende de cada um de nós. Aquilo que para mim é pequeno pode ser grande demais para você. Ou o contrário. Aquilo que para mim é insuportável, para você tira de letra. Cada um é cada um. É claro que a provação de Jó foi uma provação muito grande. Grande, porque pegou Jó nas 3 áreas mais sensíveis de todos os seres humanos. Finanças, pode tirar dele tudo que ele tem. Saúde, tire a saúde dele. E família, perdeu os filhos. E a mulher ainda ficou de início azucrinando a cabeça dele. Olha aí, perdeu a honra. Os amigos que vinham para se congratularem com ele, agora vieram para condená-lo. Ele que era um dos juízes à porta da cidade, beneficiando as pessoas, agora ele cheirava mal, ele tinha mau hálito, ele estava em chagas. Jó teve uma aprovação em todas as áreas mais sensíveis do ser humano. Agora, por que foi que Jó venceu? Porque ele estava firmado em Cristo, na rocha. Na rocha. Muitos anos antes de Cristo, mas firme na rocha. Ah, mas eu não aguentaria uma aprovação dessa. Não sei. Eu nunca passei por um igual e não quero passar. E não quero que você passe também. Mas quem sabe se passássemos, passaríamos. O certo é que cada um tem o seu limite. Repito, o que é pequeno para mim pode ser imenso, gigantesco para você ou vice-versa. Ah, não, mas essa é uma provazinha simples. Para você, para mim não. E Deus apostou em Jó. Isso é que é fundamental. Deus apostou em Jó. Tire as riquezas dele. Tire a saúde dele. Tire a honra dele. Tire o prestígio dele. Tire a família dele. Deus apostou em Jó. E Jó correspondeu. Por isso que ao final ele vai ter tudo em dobro de bens. Os filhos, a mesma quantidade. Então qual é o meu limite? Qual é o seu limite? Qual é o nosso limite? Em que áreas da nossa vida nós somos mais sensíveis? Em que área de nossa vida ninguém pode nem tocar? Nem Deus. Nem Deus.
Quanto mais sensível for a área da nossa vida, maior será a nossa aprovação se for naquela área. Por isso, vamos nos conhecer cada vez mais. E nas áreas em que somos mais debilitados, peçamos a Deus forças, misericórdia, graça, para vencermos as provações naquelas áreas. É o sexo, é a riqueza, é a glória, é a fama, é o orgulho, é a prepotência. Qual é a área? Qual é a área? Blinde esta área ou estas áreas com o sangue de Jesus. Olho aberto, porque pode saber, na área em que somos mais sensíveis, é lá que virá a provação de Deus. Por isso que Deus provou a Abraão. Há uma versão antiga dizendo que Deus tentou a Abraão. Errada a tradução também. Quando pediu a ele Isaque, o filho único, o filho amado, o filho planejado, o filho desejado, o filho prometido. Não foi lá naquela área que Deus provou Abraão? É na área da nossa maior sensibilidade que Deus nos prova. Agora, o triste é que também na área de nossa maior sensibilidade que o diabo nos tenta. Por isso, eu preciso pedir graça a Deus para que essas portas se fechem. E quando tentado, eu não ceder. E quando provado, eu ser aprovado. Neste quarto arrazoando, nós queremos afirmar categoricamente que de toda a provação de Jó, toda, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu a honra, perdeu o prestígio, quase perdeu os amigos. De todas estas provações, a maior foi o silêncio de Deus. Você conhece o livro de Jó? Se não conhece, releiam ou leiam. Deus se manteve em silêncio. Só no finalzinho é que Deus se pronunciou. Quanto tempo durou a prova de Jó? Não sabemos, não está registrado lá. Deus em silêncio, até o epílogo da prova. Que Deus nos escuta, nós sabemos. Que Deus nos vê, nós sabemos. Que Deus fala, nós sabemos. Que Deus age, nós sabemos. Mas também sabemos que há momentos da nossa vida em que Deus fica em silêncio. E é duro o silêncio de Deus. Para mim, é a maior de todas as provas. O bom é que quando Deus se silencia, e nós então vamos abrir a boca, como Jó abriu, somos humanos, falamos o que não devemos e nos metemos onde não deveríamos nos meter, mas falamos porque precisamos falar, é terapêutico falar. E Deus sabe tanto disso que nos dá o privilégio da oração. Falar, falar, falar. A oração é terapêutica, falar, falar, falar. E Jó falou, o que não devia, mas falou, falou. E Deus, isso aqui é interessante. Deus
fica em silêncio. Mas não nos baixa o porrete quando falamos. Porque ele sabe que nós precisamos falar. Porque senão a gente explode. E há umas pessoas que falam mais do que outras. E há mulheres que falam mais do que outras mulheres. E homens que falam mais do que algumas mulheres. Fale. Agora, sabe a quem devemos falar? Com quem devemos falar? Aos pés de quem devemos falar? Do Altíssimo. Ainda que ele esteja em silêncio em relação a nós. Falemos com ele. Falemos com os nossos amigos também. Jó falou com os amigos dele. E compreendido pelos amigos. Mas ele falava com os amigos. Ele não foi lá para a praça falar, não foi envenenar pessoas contra Deus, não. Ele falava com pessoas que eram de Deus, pessoas que eram amigas dele. Ele queria apenas ser ouvido. Porque é momentos da nossa vida em que precisamos apenas de que alguém nos escute. Os amigos dele não entenderam isso. Mas Deus entendeu. E o bom é que Deus sempre entende. Que Deus tenha para mim e para você sempre uma resposta. Não. Mas acabou. Não, acabou. Sim. Espere. Que Ele sempre tenha para nós uma resposta. Ainda que seja aquela que nós não queremos ouvir. E que Deus me livre, te livre, por sua infinita misericórdia, de períodos longos de silêncio dele em relação a nós. Que ele fale conosco de alguma forma, uma pregação, um hino, um testemunho, uma visão, um sonho, de alguma forma, que ele não se silencie nunca, para mim e para você. E principalmente nos momentos de provação. É nesses momentos que precisamos ouvir a voz dele. Mas às vezes o silêncio dele faz parte da provação, que é o caso de Jó. O bom é que Jó foi aprovado. E se acontecer comigo, eu quero ser aprovado. Se acontecer contigo, que você seja aprovado, meu irmão, minha irmã. Porque de uma coisa sabemos, ainda que em silêncio, Deus cuida de nós. Cuida de nós. Estamos nas mãos dele. Nosso quinto arrazoando é para falarmos de dois conhecimentos profundamente importantes que Jó tinha. E foi por isso, não só, mas também por isso, principalmente por isso, que na minha ótica, ele passou aquela prova. Primeiro conhecimento. Somos passageiros aqui. Aqui não é o nosso descanso. Não. Jó, você perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu. Qual o problema? Eu sou passageiro. Eu estou em viagem. Eu vim nu. E eu vou viajando. Eu vou voltar nu. Somos passageiros aqui. Estamos de viagem. Somos peregrinos. E eu fico muito preocupado com pessoas que se dizem servas
de Cristo, que estão fazendo com que, ou vivem como se o reino deles fosse neste mundo. Segundo o conhecimento que Jó tinha, e isso também é fundamental, somos mordomos. Nada é nosso. O que o mordomo faz? Ele cuida dos bens do seu senhor. Não, essa casa é minha, aqui está a escritura do meu nome, então eu sou o dono, eu sou. Isso é um documento, isso é um pedaço de papel, isso é aqui. E é válido porque nos defende de alguém que queira, porventura, invadir. Mas no frigir dos ovos, somos mordomos. Aquilo é do Senhor. Por isso que Jó disse, não, eu vim nu e nu eu volto. Deus deu, Deus tomou, é dele. Bendito seja o nome do Senhor. É dele. Não é meu. Meus filhos não são meus. Meus bens não são meus. Minha saúde não é minha. Minha glória não é minha. Minha honra não é minha. Minha vida não é minha. Em toda e qualquer provação, se a pessoa não tiver esses dois discernimentos, estes dois conhecimentos, qualquer provação é demasiadamente grande. E ele tem tudo para ser reprovado. Primeiro porque ele acha que tem que angariar coisas aqui. Segundo, que ele acha que tudo é dele. Primeiro ele acha que é aqui que está o reino dele. É aqui que ele tem que se dar bem. É aqui que ele tem que se fazer. É aqui que ele tem que ganhar dinheiro, gastar dinheiro, comer bem, viver bem, explorar as riquezas deste mundo. Ele está aqui para isso. E segundo, ele acha que tudo é dele. Nada é nosso. Tudo é do Senhor. Somos mordomos do Senhor. E Jesus falou, bem-aventurado o servo que cuidar bem das coisas do seu Senhor. Eu não tenho nada, você não tem nada. Nem a nossa vida é nossa. Tudo é dele. Esse conhecimento associado ao outro de que somos passageiros neste mundo. Esses dois conhecimentos vão nos ajudar a passar mais facilmente por qualquer provação. Agora, é claro que o que vai nos levar a ir além dos nossos limites para sermos provados e aprovados é o fato de que, ao final da provação, nós teremos do Senhor a coroa da vida. Jó diz lá no capítulo 42, no último capítulo do seu livro, que a despeito de ele ser um homem que se desviava do mal, um homem que oferecia sacrifícios por si e por seus filhos, um homem temente a Deus, antes da provação, ele conhecia a Deus só de ouvir. E depois da provação, ele diz que ele passou a conhecer a Deus vendo a Deus. Olhe quanto cresceu a relação dele com Deus. É isso que Deus quer que aconteça comigo e contigo. Por isso, quando formos provados, glorifiquemos a Deus, exaltemos o seu nome, porque isso vai
derrotar o diabo, glorificará a Deus e nos dará aprovação. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a passarmos por tudo fiéis em Cristo, firmes na rocha. E até os nossos próximos Arrazoando EBD Betel.